Olá pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Comigo também, tá tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá para mais um exercício de física, né? Relacionado ao Enem. Então, Enem 2022, novamente, uma questão relacionada à calorimetria. Eu vou ler, eu vou comentar o exercício sem ficar fazendo uma leitura direta para andar mais rápido. Então eu tenho uma situação que é o seguinte: o Sol incide, né, radiação solar, sobre duas superfícies. Uma superfície de concreto e depois eu substituo essa superfície de concreto por água. Se ler o exercício com cuidado, vai ver que é isso aqui. E o calor específico de um e de outro foi fornecido na tabela aqui embaixo. Calor específico, né, calor, aquela quantidade de calor que a substância absorve e varia a temperatura dela. Quanto menor for esse calor específico, mais rapidamente ela absorve e altera a sua temperatura. A proposta do exercício é substituir uma superfície pela outra, né? E perceber, né, tentar descobrir qual é a razão, né, entre a variação de temperatura de uma superfície e de outra. Desprezando os efeitos de evaporação da água, né, e considerando que toda a radiação é absorvida. Então, o exercício é isso. Em última análise, ele pede para você calcular, né, a razão entre a variação de temperatura do concreto e a variação de temperatura da água. Né? Água eu vou chamar de A e concreto de C. A quantidade de calor que chega é a mesma, porque o Sol é o mesmo. Então, a quantidade de calor que chega no concreto é igual à quantidade de calor que chega na água. A quantidade de calor que chega no concreto é a massa do concreto, né? A equação lá da calorimetria, vezes calor específico do concreto, vezes a variação de temperatura do concreto. Massa da água, calor específico da água e variação de temperatura que a água sofre, certo? Eu não tenho massa do concreto e nem da água, mas eu tenho volume, eu tenho densidade, ó, densidade aqui, ó. O que é densidade? Densidade é massa dividido por volume. Então, massa é o produto, né, da densidade vezes o volume. Então, essa massa aqui eu vou substituir pela densidade do concreto vezes o volume do concreto. Aí, ó, essa massa do concreto é densidade vezes volume, vezes calor específico do concreto, vezes variação de temperatura do concreto. A água, o raciocínio é o mesmo, né? É a densidade da água vezes o volume da água, essa parte aqui, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Densidade do concreto eu tenho ali na tabela, que é 2.500. Volume do concreto. Aí eu posso até já fazer um atalho aqui, ó. Se o volume, considerando que o volume é o mesmo, ó, mesmo volume de água, então esse volume eu posso eliminar ele daqui, porque no fim ele vai dividir um pelo outro, né? Se eles são iguais vai dar 1, então eu já posso eliminar de uma vez. Calor específico do concreto, a densidade é 2.500 e o calor específico está na tabela, é 0,8. Variação de temperatura do concreto. Densidade da água está lá, 1.000. Calor específico da água está lá, 4,2. Variação de temperatura da água, que eu não sei, né? Muito bem, então, se eu multiplicar 2.500 por 8 aqui, dá 8 vezes 5, 40, dá 2.000. Vezes a variação de temperatura do concreto. Multiplicar aqui, dá 4.200, vezes a variação de temperatura, aqui é água, né? Não é concreto. É a temperatura da água, certo? Se eu pegar a variação de temperatura do concreto, deixo ele para o lado de cá da igualdade, trago a variação de temperatura da água para cá, ela vem dividindo. Viu? Para eu chegar nisso cá em cima, que é o que eu quero. Ó. Igual 4.200 está do lado de lá da igualdade.
que eu faço com esse 2.000? 2.000 vem para o lado de cá. Dividindo. Contrário, inverso da multiplicação. Aí ficou fácil. Então, a variação de temperatura do concreto, a razão entre a variação de temperatura da água é essa divisão aqui, né? 4.200, corta aqui, é 42 dividido por 20. 2 vezes 20, 40, 42, 20 e 20, 1. A razão é de 2,1, letra B. Beleza? Então fica assim, até a próxima.